Oi, pessoal, meu nome é Gabriela Lubias, sou fiscal na Secretaria da Fazenda de São Paulo e também faço coaching e mentoria para concursos. Esse é o terceiro vídeo voltado para as mamães concurseiras. E como eu tinha prometido, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho de como driblar os problemas da rotina das mães e os imprevistos que acontecem na nossa vida, conciliando com os estudos, tá? Esse é até um pouquinho maior, até escrevi um pouquinho aqui para eu não esquecer nada, então eu coloquei aqui no computador. Assim, se você é mãe, ter uma noite mal dormida é rotina para você. Criança doente também, por pior e por mais sofrimento que possa causar, também é comum. Quanto menor a criança, né? Eu sempre falo que a criança até os 3 anos parece que ela pega tudo que é possível e imaginável. Ela sai pegando tudo quanto é doença e ela tá o tempo todo doente, né? Então eu que tinha dois, então os meus ficavam revezando, então eu sempre tinha uma criança tomando antibiótico, sempre uma criança doente dentro de casa. Então isso é rotina. Isso é comum. Então se você virar e falar que você tem um filho que nunca fica doente, isso sim é uma criança, né, uma situação sobrenatural. Mas se não, é rotina. Então é comum. Ter problema com empregada doméstica e tudo mais também é uma rotina. E aí você pode me perguntar como faz para driblar tudo isso? Porque eu tenho esse problema. Querida amiga que me escuta, dá teus pulos. É assim, te vira, sabe? Te vira e assim, é um problema que você tem, que eu tive, que todo mundo vai ter. Não tem jeito, tá? Como eu falei no primeiro vídeo, vitimização não vai te levar a lugar algum. E então, assim, eu sempre acho que assim, o problema existe, não vamos focar no problema, vamos focar como que eu posso resolver este problema. E aí, para falar um pouquinho disso, eu vou falar de algumas coisas que podem te ajudar a driblar esses problemas, tá? Falar um pouquinho de algumas coisas que eu fiz e de algumas coisas que eu acho que você pode fazer. Mas assim, foca na solução. Não fica já, ai, mas ele tá doente, isso aqui. Ok, então ele tá doente, então vá. O que que eu tenho que. Tá doente. Vai adiantar eu fazer alguma coisa se eu não for médica? Não. Então eu vou levar no médico, vou ver o que que tem que fazer, vou medicar, vou dar medicação ali naquele período e tudo mais. Então, sempre virar e focar na solução e nunca no problema, tá? Isso é extremamente importante. Aí eu vou falar algumas coisas que você precisa fazer. Se todo mundo tem que encarar o estudo como um trabalho, as mães não podem ser diferentes. Então você tem que pensar, num trabalho você ia poder faltar? Não. Na maioria dos trabalhos, se seu filho estiver doente, ainda assim você não vai poder faltar. Você vai poder sair um pouco mais cedo para virar e levá-lo numa consulta, mas a maioria deles vai pedir o quê para você? Que você compense, né, esse horário que você saiu mais cedo, de repente, para levar o seu filho numa consulta médica. O seu estudo tem que ser encarado do mesmo jeito. Se você deixou de estudar para fazer uma coisa ou outra com seu filho, que é compreensível, não estou falando que é para você largar e que não é para você fazer. Os meus filhos ficaram doentes o tempo todo. Um deles teve até rotavírus, mesmo tendo sido vacinado, ele ficou muito, muito ruim, que não reagia de jeito nenhum. E eu continuei estudando. Tá? E eu sou desnaturada? Não, eu não sou desnaturada. Meu filho estava assistido, ele tinha ido ao médico, eu estava medicando, eu não dormia direito, mas eu sabia que eu tinha que cumprir meta, eu tinha as coisas que eu tinha me prontificado a fazer e eu tinha que fazer. Então, aquilo que eu falei para vocês no primeiro vídeo de não se vitimizar, isso é extremamente importante. Então, assim, não fica naquele negócio, ai, o problema, ai, mas é tudo muito mais sofrido. Ah, eu queria ter uma noite bem dormida. Ah, eu queria tanta coisa que eu não tenho. Mas assim, então, o que eu quero ter, eu tenho que correr atrás. Então, você vai ter que virar e vai ter que bater meta, vai ter que correr atrás. Então, é, encara o seu trabalho ou seu estudo como um trabalho, porque ele é, tá? Então, é extremamente importante assim, olha, deixei de fazer alguma coisa por conta dos meus filhos, por conta de alguma coisa da casa, dá teus pulos e tenta compensar, seja no final de semana, né, a sua programação da semana, seja no outro dia, seja ficar acordado até um pouco mais tarde, tenta compensar. E aí vale compensar, por exemplo, sei lá, às vezes você tá muito cansada porque você ficou sem dormir e tudo mais. De repente leia te dá sono, assiste videoaula. Faz, entendeu? Assim, busca outras alternativas e outros recursos que possam te ajudar, tá? Outra coisa super importante é a questão da meta. Eu acho que tem que ser o foco de vocês. Meta não existe à toa. Então, se você coloca uma meta,
a meta, ela tá ali para ser cumprida e essa meta vai te ajudar a chegar onde você quer. Então, encara a sua meta do estudo com bastante seriedade, tá? Independente, como eu já disse, da questão de noite mal dormida, de problemas que você possa ter. Uma das coisas que é muito... Mulher é bem difícil de aceitar e tudo mais, e se for orgulhosa como eu, aí piora tudo. Eu não gostava muito de pedir ajuda para os outros, então, por exemplo, quando eu tive meu primeiro filho, eu lembro que todo mundo falava, você vai pedir para sua mãe, e minha mãe não, que minha mãe não ajudaria, minha mãe ajudaria, minha sogra e tudo mais ajudarem para ficar com a criança. Eu falei, não, quero ficar sozinha, porque eu quero saber e sentir fazer tudo sozinha. Foi bom, foi muito bom, mas assim, ai, foi tão desnecessário, sabe? Assim, o orgulho besta de virar e falar assim, ah, não, eu consegui, eu fiquei sozinha desde o primeiro dia com a criança. Só fiquei mais cansada. Simplesmente, hoje eu vejo, eu só fui tonta de virar e de ficar mais cansada. Meu filho não vai me amar mais ou menos porque eu pedi ajuda de alguém. E na hora do estudo, piorou, né? Qual o problema de você pedir para alguém olhar o seu filho para você poder estudar? Entendeu? Você não tá pedindo para alguém olhar para o seu filho para você ficar fazendo massagem, para você sair fazendo compras e tudo mais. Não, não é para isso que você tá pedindo para alguém olhar o seu filho. Você tá pedindo para você estudar, para trazer alguma coisa, né, de melhor para ele. Então peça ajuda, e vale ajuda de sogra, de cunhada, de, de mãe, de quem você puder, sabe? De madrinha. Não fica com orgulho besta de achar que eu tenho que fazer tudo. E outra coisa também. Eu pedi ajuda para estudar, eu pedi ajuda, né, dos meus pais muitas vezes, porque meu marido trabalha aos sábados e eu tinha aula sábado e domingo. E aí meus pais vinham, e aí eu deixava na geladeira tudo já organizadinho, a sopa disso, né, a sopa, o lanche, o leite, não sei o que e tudo mais, e horários, né, a louca ainda tarada por roteiro, saía marcando tudo direitinho. Então, às 9 é isso, às 11 tal coisa, meio-dia, não podia... então a criança se bota para rotar não sei quantos minutos. Como se minha mãe não tivesse criado 3 filhos, né? Como se meu pai não soubesse fazer um negócio. Então, assim, a gente traz problema para nossa cabeça que a gente não precisaria. Então, assim, da onde eu tirei, sabe, assim? Então, eu ficava ali com aquele, ainda arrumando tudo. E eu poderia estar descansando um pouquinho para depois o meu estudo ter maior qualidade também. Podia estar naquele período ali mais com os meus filhos, mas ficava nessa agonia aí desnecessária. Então, pede ajuda, não tenha orgulho, e depois o que você vai poder fazer é agradecer muito essas pessoas que te ajudarem, né? E assim, não fica com peso na cabeça, na consciência. Então, assim, toda ajuda é bem-vinda, tá? O que eu falei no segundo vídeo de você acordar mais cedo é muito, muito bacana, tá? Para você ter mais tranquilidade, ou dormir mais tarde também é importante. E eu acho que isso ajuda bastante a driblar a questão aí da rotina da mãe. Eu já tenho um problema de não dormir bem, sempre tive, mas assim, quando os meus filhos... quando eu estudava para concurso, os meus filhos, um deles, na verdade o mais velho, o pequenininho não dava trabalho, mas o mais velho, ele acordava em média de 8 a 10 vezes por noite. E aí eu lembro que eu ia na pediatra e a pediatra falava assim, deixa chorar. E aí eu falava, não, eu não posso deixar chorar, isso, aquilo, tudo. E o que eu fazia, como eu não queria deixar chorar, eu ia e levantava, botava a chupeta, virava de lado. Que era só isso, ele chorava por causa disso. Então, foi uma opção minha. E aí eu não posso por causa disso, então eu não vou estudar. Não, estudava do mesmo jeito. Então é extremamente importante que vocês não busquem desculpas e tudo mais. Então, assim, e o horário, muitas vezes, o que eu fazia, às vezes eu acordava também nesses períodos em que eu tinha que ir lá botar chupeta e trocar ele, muitas vezes eu ficava, já meio que perdi o sono, eu pegava, assistia uma videoaula, ou ia ler uma lei seca, dar uma estudada, porque às vezes eu acabava perdendo o sono, e era um período que era um estudo bem produtivo, porque tava muito silêncio, tava tudo muito tranquilo, daqui a pouco eu iria chorar de novo, eu ia lá mesmo, já ia ter que levantar, então eu acabava fazendo bastante isso. Então, assim, é aproveitar todo e qualquer momento. Uma
das outras coisas que eu acho que me ajudaram e né, que me ajudou, na verdade, uma das coisas que me ajudou e que pode ajudar vocês também, rotina é uma coisa que é extremamente importante. Eu não estou querendo dizer como cada um tem que criar o seu filho. Cada um cria da maneira que quiser. Não, pelo amor de Deus, não vai falar, ela está se metendo na criação do meu filho. Não estou. Mas a rotina é bom para o adulto e é bom para a criança também. E eu falo isso porque a rotina da criança interfere na rotina da mãe concurseira, tá? Então, se o seu filho não tem horário para dormir, você também não vai ter horário para dormir e também não vai ter horário, muitas vezes, para estudar. Tá? Então, é importante e é bom que a criança tenha rotina também, porque aí você consegue, em cima da rotina dela, fazer a sua rotina. Tá? Então, muitas vezes, quando eu começo a trabalhar com alguma aluna que tem filho, a primeira coisa que eu falo, olha, eu vou perguntar de você e vou precisar saber da rotina do seu filho. Porque eu sei que a rotina dele vai interferir diretamente na sua. E quando a criança não tem rotina, fica muito difícil estabelecer uma rotina para a mãe. E a rotina não é ruim para o seu filho, tá? Não vai ser ruim para você e também não vai ser ruim para o seu filho. Isso é uma opção e uma opinião pessoal minha, tá? Então eu peço que vocês, assim, não fiquem achando que eu tô querendo me meter na criação, porque eu não estou me metendo na criação de ninguém, mas é uma sugestão e uma dica que eu acho que faz diferença. Então, que você crie uma rotina e que seu filho também crie uma rotina para ele, que ele tenha horário para acordar, que ele tenha horário para dormir, que ele tenha horário para comer. Isso faz bastante diferença, por incrível que pareça, no seu estudo, tá bom? Se você tiver condições de deixar o seu filho em um berçário, ou na escola, ou com babá, ou alguém de confiança, deixe. Não fique com o bendito peso na consciência. É um período que você vai ter para você estudar com qualidade. Várias das minhas alunas começam deixando o filho meio período até sentir confiança e depois elas percebem que é uma coisa que é bacana e que elas deixam depois um período maior para ela poder estudar. E uma coisa que uma delas me falou que me chamou bastante atenção foi que ela falou assim, que às vezes a pessoa fala, algumas amigas dela falam, nossa, você é bem corajosa de virar e não sei como você tem saco de estudar. E ela falou, eu tenho que ter, porque eu tô deixando de ficar com meu filho para estudar. Então, só essa razão já faz com que o estudo dela tenha uma super qualidade. Então, eu acho que seria bacana, quem puder, deixa e faz assim, não começa deixando o dia inteiro, de repente, se você não tem segurança. Deixa meio período e depois você vai vendo o quanto é bacana para ele estar ali na escola. Isso também não estou me metendo na vida de ninguém, tá? Mas assim, eu vou dar minha experiência. Os meus filhos ficam, como eu sempre trabalhei, eles ficam desde os 6 meses no berçário, depois, né, foram para a escola e sempre ficam, até hoje, eles ficam no horário integral, porque eu trabalho o dia inteiro. Quando eu chego para buscar os meus filhos, às vezes eles falam assim, ah, já chegou? Então, isso para mim é a sensação muito boa. Não é que eu seja uma mãe ruim, tá? Não é por isso, mas é que eles gostam tanto da escola, eles gostam tanto de estar ali. Se eles estivessem em casa, eles estariam vendo TV, não estariam aprendendo. Na escola, no período integral que eles ficam, então eles têm atividade, tem outras crianças, a comida é super balanceada, então tem nutricionista. Então, assim, é uma coisa que hoje eu posso proporcionar para os meus filhos. E quando eu tô em casa com eles, até hoje eu foco no período que eu tô com eles, é o período que eu sou deles, entendeu? Assim, então, tenho qualidade ali naquele momento. Então, se você tiver essa condição, começa deixando meio período se você não se sente segura, e aí depois deixa o